Temos o privilégio de receber nos estúdios da TV Prevê o Dr. Marcos Mourão, que é o diretor do DEINTER 4 de Bauru. Seja bem-vindo mais uma vez, Dr. Marcos. É uma alegria muito grande tê-lo aqui, até para sabermos as novidades da Polícia Civil, em especial do DEINTER 4, departamento que o senhor dirige há algum tempo em Bauru. Seja bem-vindo uma vez mais. Alegria nossa, muito obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos. Nós tivemos a Operação Peter Pan desencadeada pela Polícia Civil no combate à pedofilia. Eu queria que o senhor discorresse sobre esta operação feita pela Polícia Civil em várias cidades do estado, da sua região, em específico aqui na regional de Bauru. Pois não. Iniciou-se em Araçatuba, né? No setor de inteligência, a unidade de inteligência, eles tiveram essa iniciativa e durante a investigação percebeu-se vários alvos na nossa região, em Bauru, infelizmente. E aí então essa informação foi passada para a nossa unidade de inteligência, onde a colega Rejane toma conta, e lá se desenvolveu com bastante técnica e cuidado o levantamento, porque é uma situação muito delicada. Você não pode cometer uma injustiça porque ela é irreparável se você acusa alguém que não tem culpa nesse tipo repugnante de crime. Aí, feito o levantamento, representou-se para o juiz que concedeu os mandados de busca. E o que a gente já sabia pela investigação foi confirmado com a apreensão de muito material com pornografia infantil, né? E o comprometimento daquelas pessoas suspeitas, confirmando que eles aí praticavam esse crime hediondo e por isso foram autuados em flagrante. Em número de 28 confirmados só no nosso departamento. E este trabalho da inteligência policial conseguiu detectar e atingir quantas cidades que estiveram envolvidas nesta operação? Nós tivemos na operação completa a região de Prudente, Araçatuba, Rio Preto e Bauru. Onde teve mais alvos foi Bauru, 35 alvos no departamento. Incidiu sobre Bauru, Jaú, Marília, Lençóis Paulista, Piratininga, Lins. Nós tivemos mais de 30 cidades onde houve uma repressão e com sucesso em termos policiais, com flagrantes. Quantas pessoas foram presas nesta operação Peter Pan? No total, 64. Na nossa região, 28 pessoas. E essas pessoas ficam presas por tempo indeterminado, vão responder a inquéritos, e como é que é a situação jurídica nesta situação? A pena é até 6 anos de reclusão, né? Previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, para aquele que baixa e envia vídeos. A maioria, 90% deles, continua preso. E apenas 2 ou 3 deles conseguiram a liberdade provisória. Existe uma diferença. Se você vê e flagra que a pessoa baixou ou enviou o vídeo, é mais grave. Se você encontra apenas não, né, um CD com material pornográfico infantil, a pena é menor. Então esse tem direito à fiança. Mas a maioria ainda se encontra preso e a tendência é que sejam condenados. O Dr. Marcos, qual é o perfil desta pessoa que pratica este tipo de crime? Olha, são pessoas de posse, porque o material é caro, de informática, você precisa ter uma sofisticação. São pessoas instruídas, né, que têm empregos relevantes, que exigem uma instrução e que nos assusta, porque além de crime, eu acredito assim que é um desvio moral muito grande de uma pessoa que se diverte, né, vendo uma pornografia infantil, a pedofilia. Tem cenas lá que chocam um policial de boa experiência, até envolvendo pessoas de tenra idade, e que não dá nem para descrever as cenas que a polícia foi obrigada a ver. Então, era necessário, sim, uma ação repressiva que foi feita. Este material apreendido são, claro, ações que se ocorrem
no estrangeiro ou são fatos aqui também do país? Está bem disseminado. Existem estúdios que têm essa reprodução aí real, né, dessas cenas no Brasil, no estrangeiro, e são bem divulgadas aí. Infelizmente nós vemos aí que muita gente se propõe a esse tipo totalmente reprovável de atividade, que tem prazer em ver a pornografia infantil, mas também produção de fora do país. E como foram alcançados esses sites que permitiram a deflagração da Operação Peter Pan? Nós não podemos revelar, porque você, na verdade, apresenta aí uma estratégia para esse criminoso. Mas nós temos ferramentas eficazes hoje, com bastante técnica e também um trabalho de inteligência, que você tem condições de chegar no pedófilo, naquele que gosta de ver filmes, que baixa, que envia. Hoje a Polícia Civil, que é a responsável pela investigação, ela tem uma ferramenta eficaz para identificar quem se utiliza aí da pornografia infantil. Doutor, quantas pessoas estiveram envolvidas nesta operação por parte da polícia? Aqui na nossa região, departamento, mais de 100 policiais. E nos 4 departamentos, 350 policiais civis se empenharam aí na operação. Esta operação foi só deflagrada pela Polícia Civil ou contou também com a participação e eventual colaboração da Polícia Militar ou Polícia Federal? Não. Exclusivo da Polícia Civil, porque é a polícia que é responsável pelo Código de Processo Penal por esse tipo de ação. E por falar em Polícia Civil, eu queria que o senhor dissesse como é que estão os índices de criminalidade aqui na jurisdição do DEINTER, neste balanço que é sistematicamente apresentado pela Secretaria de Segurança Pública. Olha, não obstante ao trabalho, a bastante eficiência, a produção da Polícia Civil do DEINTER 4, os índices não estão bons. Nós estamos preocupados principalmente com roubo. Nós temos percebido aumento de roubo geral na área rural, a bancos. Nós tivemos um ontem em Iacanga, tivemos em Ibirarema, 2 córregos. Nós não tínhamos esse tipo de ocorrência há tempos. Agências de correio, a comércio e a maioria pedestres em busca de celular, né? Então nós temos aí reprimido, feito várias operações, as atuações de campo por parte da Polícia Civil, a produção em termos de flagrante, de cumprimento de mandado subiu em todas as seccionais, Bauru principalmente, mas mesmo assim a violência tem crescido. Então nós estamos aí estudando estratégias, aplicando e adotando para reverter esse quadro. Mas hoje o que mais nos preocupa é o crime de roubo. Como é que estão os quadros comparativos da DEINTER 4 em relação às demais do Estado? Nós temos uma situação cômoda até em relação aos DEINTER, por exemplo, de Ribeirão Preto, de Sorocaba, de Campinas, de São José dos Campos, e uma média com Rio Preto, Prudente, Araçatuba. Essa parte do Estado, com relação às que eu citei, ela é mais tranquila. Mas, assim, nós não podemos nos acomodar. Nós podemos dizer que estamos segurando bem a parte de segurança pública, embora haja várias causas que provoquem esse aumento, né? Uma delas esses semiabertos, essas saidinhas, esses benefícios que pessoas condenadas recebem e voltam para a rua. A incidência é muito grande. Então nós temos que fazer frente a essa situação e realmente sermos inteligentes para combater com eficiência esse tipo de crime. Esta reinserção de pessoas que reincidem na criminalidade é falta de oportunidade, é falta de formação, é falta de uma adequação prisional onde as pessoas poderiam ter sido preparadas para a sua reintegração. A que se atribui isso? Tem alguma coisa errada, né? Nós nunca aprendemos tanto. Nós temos no estado de São Paulo 230 mil presidiários, no Brasil 650 mil. É a 4ª população carcerária do mundo. E mesmo assim não se reverte esse quadro de violência. Não se recupera ninguém. A pessoa volta a delinquir por várias situações. Nós estamos numa crise econômica,
mas também eu acredito muito numa situação de caráter da pessoa, porque ela vê que para traficar ganha um dinheiro mais fácil, ela prefere roubar para subsidiar teu vício. Então, existe sim uma parte mais ligada à degradação moral, à crise econômica e também à falta de oportunidade. Hoje nós temos o combate incessante por parte de todas as polícias para a criminalidade. Como é que está o pessoal da Polícia Civil? Nós tínhamos algumas delegacias carentes de delegados e investigadores, de escrivães. Hoje esta necessidade está sendo suprida, foram feitos concursos. Como é que está a situação na Polícia Civil do Estado de São Paulo? A necessidade permanece. Nós recebemos 20 escrivães de polícia recentemente formados e 12 investigadores de polícia, 2 delegados. Nós temos 145 unidades. Lógico, melhorou, nós tentamos atender as prioridades, é um alento, mas ainda precisa de um reforço maior. Nós temos aí sempre dialogado com nossa administração e existe também aquela situação de dificuldade financeira do Estado. Nós temos policiais civis já aprovados que precisam ser chamados, mas aí existe também a limitação do custo. O Estado... A própria lei de responsabilidade fiscal do Estado determina um percentual para o limite prudencial e também para o gasto que não deve exceder ao limite de 54%. Exato, mas nós achamos ainda que há espaço para se chamar mais policiais civis. Nós precisamos de mais policiais civis para fazer frente ao aumento da população, ao aumento da criminalidade. Nós temos cidades na nossa região que têm crescido, o IBGE mostrou uma taxa boa de crescimento populacional. E com isso vem o problema de segurança pública, em razão das crises todas mencionadas aqui. Então, ainda nós estamos necessitando de um reforço significativo no nosso quadro de pessoal. Hoje, doutor, na sua diretoria, no seu departamento, quantas seccionais existem e que estão vinculadas ao DINTER 4? O departamento de Bauru é um dos maiores do estado de São Paulo. Nós temos 7 seccionais, e seccionais expressivas. Nós temos Bauru, Marília, Jaú, Ourinhos, Assis, Lins e Tupã. É uma área estratégica, fronteiriça, central, e com 2.100.000 habitantes. São 89 cidades e 145 unidades policiais. Então é um departamento que exige muita atenção e um desafio. O senhor mencionou roubos, mencionou aí assaltos, porém nós temos um problema nesta região, principalmente na área da sua jurisdição, que é a passagem de drogas oriundas de outros países. E tem sido intensificado por todas as polícias um combate a este tráfico. Como é que está a atuação da Polícia Civil especificamente? A Polícia Civil ela se concentra mais no combate ao tráfico local. Nós temos o DENAR aqui em São Paulo, que é o macro tráfico. Agora, aqui nós temos as nossas delegacias de investigações sobre entorpecentes, que ela se debruça para o que acontece na região. A Polícia Rodoviária tem feito um trabalho muito bom, com grandes apreensões, a Polícia Federal, cada um com a sua competência. Mas nós, da Polícia Civil, nos preocupamos em combater o traficante que age na cidade, que age na região. E realmente temos aí um sucesso, pois os flagrantes de tráfico têm aumentado, que também demonstra a maior quantidade de drogas que está circulando. E qual é o tipo de droga mais apreendida nestas ações da Polícia Civil? Nós temos a maconha, que é a droga ainda em volume, né, mais apreendida, cocaína e o crack, infelizmente. São as drogas sempre que a polícia nos seus mandados encontra. Mas o volume, até pela condição física, né, da Constituição, é a maconha. Nós teremos no próximo dia 2 de outubro as eleições municipais. Claro que é uma manifestação cívica, mas é sempre uma preocupação para todos. Eu pergunto,
algum esquema especial da Polícia Civil montado para que se transcorra na mais perfeita normalidade este exercício da democracia, que são as eleições que serão realizadas no dia 2 de outubro? Sim. A eleição municipal é a mais intensa, né? Porque ela é bem localizada e com isso existe o maior conflito. Nós, por enquanto, temos muita calma durante a campanha. A Polícia Civil vai reforçar seus plantões. Em Bauru nós temos a Polícia Federal, que é a competente para atender crimes eleitorais. E a Polícia Federal, logicamente, que ela não tem condições de abraçar todo esse policiamento na sub-região. Então nós fazemos esse trabalho e toda a ação da Polícia Civil com relação à eleição depende muito do juiz eleitoral. A iniciativa toda é do juiz. A polícia se depara com algo, mas sempre pede a decisão, o respaldo do juiz eleitoral. Mas aqui em Bauru cede primeiro a Polícia Federal. Ela é quem acompanha, reprime qualquer crime ligado à campanha eleitoral. Nós falamos agora há pouco que tivemos ontem um assalto a uma agência bancária na cidade de Iacanga. As ações foram diferenciadas daquilo que anteriormente estava acontecendo em outras cidades. Por exemplo, nós tínhamos aí comumente assaltos com material bélico pesado por parte de quadrilhas organizadas. Parece que este tipo deu uma diminuída, porém começam as pulverizações, como ontem, de assaltantes disfarçados de clientes para a sua ação criminosa. Não obstante falhas que podem estar havendo na parte estrutural do banco, a Polícia Civil ela tem que se antecipar. Hoje realmente voltou aquele modus operandi antigo, de entrar armado e roubar a agência. Porque nós tivemos, até recentemente, temos ainda as explosões de madrugada que causavam grandes danos físicos. E essa ação de Iacanga, ela é muito perigosa, porque as pessoas, o ladrão ele vai com bastante agressão, armados, e pode aí ter um latrocínio com muita facilidade. Mas nós estamos percebendo sim essa mudança do comportamento do criminoso, de entrar 11h30 da manhã, meio-dia, surpreender clientes e realmente agir com violência e roubar um dinheiro considerável da agência. Nós temos aí algumas linhas de investigação, porque parece que o ladrão sempre acerta, né? Aquele dia tem dinheiro, vai lá e pega um dinheiro expressivo, e esse dinheiro vai para o crime. Então, nossos setores de investigação, de inteligência, estão reagindo aí para ver se a gente identifica esse tipo aí de ação e dos autores. Normalmente são quadrilhas especializadas e formadas por pessoas de cidades que nada tem a ver com determinadas regiões. Eles migram para os assaltos para poderem não ser identificados e ficar mais à vontade para este tipo de crime. Sim, não são, vamos dizer assim, bandidinhos pé de chinelo. São pessoas que já têm uma certa organização e geralmente não são da região. Pode até ser, ainda não há uma definição quanto à autoria, mas eles, com esse arrojo e esse desprendimento, que não se preocupa em ser reconhecido, provavelmente são de locais mais distantes. Esses crimes similares ao de Iacanga que aconteceram aqui na região, tivemos resolutividade? Não, ainda não se chegou. Existe uma investigação em andamento que é prioritária, mas ainda nessas duas cidades citadas não se chegou à autoria ainda. Por falar em resolutividade, o Dr. Marcos Mourão, que é o diretor do DE Inter 4 de Bauru, nós temos tido aí os crimes de homicídio e normalmente em função de envolver assuntos de tráfico. Mas temos outros casos também. Felizmente, latrocínios em número mais reduzido. Mas eu pergunto ao senhor, qual tem sido o índice de resolutividade no DE Inter 4 da criminalidade, principalmente nos crimes de homicídio? De homicídio é um índice alto, de até 90%. No geral,
furto, roubo, patrimônio, etc., patrimônio, lesão corporal também contra a vida, né? Nós temos um índice aproximado de 25%. 25% de resolução. Um quarto dos todos os crimes de autoria desconhecido registrados. Há poucos minutos o senhor falou que nós temos um sistema prisional com um contingente elevado. É sabido que há alguns anos já foram construídos CPDs, para abrigar os presos da região. E é sabido também que muitos deles, inclusive de Bauru, estão com capacidade, ultrapassando as suas capacidades. Que tipo a Polícia Civil tem subsidiado a área competente para que esses sejam construídos anexos para que dê suporte a essas prisões e que não tenhamos superlotações? Nós torcemos, né, porque a Secretaria da Administração Penitenciária, ela é outra secretaria e nós não sabemos do organograma deles. O que eu sei de concreto é que estão sendo construídas unidades em Gália e Álvaro de Carvalho, que vai atender a nossa região, principalmente a de Gália. O Centro de Detenção Provisória de Bauru está sobrecarregado, é um movimento muito intenso, mas já pelas informações que nós temos, os de Gália já se iniciaram as construções. Vai ser fundamental, porque aí nós vamos ter um pouquinho mais de possibilidade de envio de presos para essas unidades. Só um adendo, a Polícia Civil, a tendência é não ter mais cadeia pública, extinguiu-se o cargo de carcereiro policial. Então, o que seria ideal? Logo, a inclusão automática. A Polícia Civil prende, vai para a audiência de custódia futura e vai para o sistema penitenciário. Isso é o ideal, porque aí a polícia terá mais tempo de fazer a sua função básica, que é a investigação. O município de Bauru foi contemplado já há alguns anos com a sua central de polícia judicial, ou seja, juntou-se as delegacias que tínhamos em distritos, agrupou-se num único local. Esta ação se repetiu também nas demais cidades, sedes seccionais onde atua o DEINTER 4? Hoje, nas 7 seccionais e em Santa Cruz do Rio Pardo, nós temos centrais de polícia judiciária. Todas muito bem instaladas e funcionando. Uma filosofia que demorou assim para se solidificar, mas eu acredito que seja irreversível. Precisa ainda um aperfeiçoamento, mas nós podemos dizer que essa ideia já se consagrou. A população acostumou-se com essa ideia, foi melhor operacionalmente para a polícia, foi melhor para a população. Que feedback o senhor tem desta junção de delegacias? Principalmente em Bauru, o desafio é o atendimento, porque nós temos dias que registramos mais de 100 registros de ocorrência, boletins de ocorrência. Então, exige-se uma infraestrutura muito grande. Mas, para a polícia, melhorou em termos assim, de facilidade, de segurança mesmo institucional. E hoje eu posso dizer que nós temos uma central que é uma referência da Polícia Civil em Bauru. Todo mundo sabe onde é. Nós temos aqui muitas perguntas sobre pedofilia. Vou reduzir. A Estela de Vila Souto, ela diz: que pena é de 6 anos de reclusão para esse tipo de crime, a pedofilia. São pessoas que precisam de tratamento psiquiátrico. O senhor acha que a justiça prevê, neste caso, alterações, deveriam ser mudadas? Qual a opinião sobre esse aspecto, professor? Ela, para mim, é adequada, mas precisava ter um acompanhamento dessas pessoas com esse desvio, né? De alguma maneira, até para que se evite a reincidência. Até tratamento compulsório, alguma coisa tem que ter. E tem que ter a prisão, sim. E essa pena de 6 anos, para quem faz isso, é proporcional. Nós queremos registrar e agradecer a participação ainda na programação da TV Prevê, do Zé Leme, do Pedro Valentim. Infelizmente o nosso tempo esgotou-se e, claro, nós o traremos novamente o doutor Marcos Mourão em outra oportunidade, até porque
e é sempre esclarecedora a sua participação na nossa programação. Muito obrigado ao senhor, esperamos revê-lo brevemente. Eu que agradeço, estaremos à disposição. E está encerrado o nosso enfoque regional desta terça-feira. Aos que nos acompanharam, os nossos agradecimentos.